Hoje eu quero conversar sobre Umbanda. Vamos falar de Umbanda? Mas vamos falar da origem da Umbanda? É, Tem muita discussão hoje em dia sobre qual poderia ter sido o verdadeiro início da Umbanda. Tem gente que fala que foi aqui, que foi ali, que foi num momento aqui, num outro momento. Tem muita discussão, as pessoas não conseguem chegar a um acordo. E essa questão, então, como você pode ver, e eu vou destrinchar para a gente entender melhor, não é uma questão tão simples assim de ser respondida. A gente não pode falar simplesmente assim, ó, a Umbanda surgiu em tal momento, naquela situação. Não é uma coisa tão simples assim, você vai ver por quê. Existem várias versões diferentes, em épocas diferentes, sobre o início da Umbanda. Então, não é tão simples de responder quando que ela surgiu finalmente. E todas essas versões, que são defendidas por correntes diferentes dentro da Umbanda, por pessoas diferentes, por dirigentes diferentes, todas essas versões merecem a nossa atenção, elas devem ser estudadas. E é por isso que eu considero as versões diferentes. E eu classifico essas versões diferentes como versões é, verdadeiras da Umbanda, de origem verdadeira da Umbanda, ocorridas em momentos diferentes. As três versões principais que a gente tem sobre a origem da Umbanda são: primeira, a origem mítica ou remota. Segunda versão, a origem real. E terceira versão, a origem oficial. É assim que eu classifico, que fica fácil da gente entender, você vai compreender por que eu estou falando isso. Então vamos começar a falar sobre as versões, sobre a origem da Umbanda. Eu quero começar falando sobre a versão mítica ou remota. Remota, pela palavra você já entende, é algo acontecido muito distante, lá atrás, há muito tempo atrás. E a palavra mítica, ela é utilizada aqui, eu a uso, por quê? Porque é uma versão que não tem como a gente comprovar. Não há registro escrito, não há provas científicas de que isso aconteceu. Então, fica no campo da fé, no campo mítico, vamos dizer assim. Então, essa versão, que é a mais antiga, não tem como comprovar, mas tem correntes doutrinárias dentro da Umbanda que defendem essa versão. Então, a gente precisa falar dessa versão e a gente precisa considerar essa versão. Além das correntes, de algumas correntes doutrinárias que defendem, Ramatiz também cita essa versão. Ramatiz informa que lá nos antigos continentes de Lemúria e Atlântida, Lemúria existiu há 100 mil anos atrás, Atlântida há 12 mil anos atrás, Ramatiz informa que lá nesses continentes havia um sistema de conhecimento que reunia, desculpa, que reunia conceitos científicos, religiosos, filosóficos, artísticos. Era um conjunto de conhecimentos e que o nome desse conjunto de conhecimentos era a Umbandã. Isso, palavras de Ramatiz e também muitas correntes doutrinárias dentro da Umbanda defendem essa ideia. E Ramatiz diz o seguinte, que através da Umbandã, desse conjunto de conhecimentos, as populações desses continentes, Lemúria e Atlântida, alcançaram assim níveis de desenvolvimento muito grande. Porque você imagina unir conhecimentos científicos com conhecimentos espirituais, conhecimentos religiosos, com filosofia. Então, com isso, conseguiu-se um grande avanço material para aquelas civilizações, invenções ocorridas lá, tecnológicas, que hoje a gente não consegue nem pensar. Como, por exemplo, equipamentos que possibilitavam teletransporte, que possibilitavam levitação, uma série de coisas que, através da Umbanda, foi conseguido alcançar lá naqueles continentes, nos continentes perdidos lá de Lemúria e de Atlântida. Além das evoluções tecnológicas, muitas evoluções também em termos espirituais, em termos de conversa direta com os espíritos, com o mundo espiritual, ou seja, era um grande conjunto de conhecimentos que regia aquelas populações. Só que apesar do desenvolvimento tecnológico, apesar de todo o crescimento lá daqueles povos, o ser humano ainda pouco evoluído moralmente começou a utilizar parte desses conhecimentos de uma forma egocêntrica, de uma forma negativa, de uma forma que não fazia bem, de uma forma que não era boa
nem para si e nem para os outros. E aí, com isso, a egrégora espiritual do planeta, a atmosfera psíquica do planeta, pelas coisas erradas que algumas pessoas começaram a fazer, essa atmosfera psíquica começou a ficar pesada e refletiu na matéria, causando aquelas catástrofes que destruíram Atlântida, que destruíram Lemúria. Então, a versão da Umbanda é esta. Mas Ramatiz afirma também que este conhecimento todo, esse conjunto de conhecimento, e que trouxe tanto avanço, tanta tecnologia, tanta coisa positiva, quando houve as catástrofes, ele não ficou perdido. Ele não ficou assim irremediavelmente perdido. Ele foi disseminado ao redor do globo por algumas pessoas que sobreviveram aos cataclismos. E aí esses conhecimentos divididos, disseminados ao redor do globo, entraram em culturas que estavam surgindo a partir dali e ficaram ocultos naquelas culturas, esperando um momento para um dia serem reunidos outra vez para formar a Umbanda, mais uma vez. Mas numa época em que a humanidade tivesse um moral mais adiantada do que naquela época para não acontecer os mesmos erros do passado. Então Ramatiz diz que a Umbanda veio a surgir em solo brasileiro justamente para começar a reunir os traços da verdadeira Umbandã, que a Umbandã seria algo milenar, de 100 mil anos atrás, talvez a primeira religião lá do planeta. E que hoje esses traços estão espalhados pelo globo, e a Umbanda, como é uma religião ecumênica, é uma religião que congrega culturas diferentes, ela vem para começar a reunir esses traços que estão disseminados ao redor do globo, para um dia surgir a Umbandã novamente. Então a Umbanda hoje não é a mesma coisa que a Umbandã, segundo Ramatiz e segundo essa corrente, mas é a pontinha do iceberg, é o comecinho, é a primeira semente para que a Umbandã possa ser restaurada. Mas se a gente considerar que a Umbanda tem relação, segundo essa versão, com a Umbandã, então a Umbanda, na verdade, teria surgido há 100 mil anos atrás, lá no continente de Lemúria, com uma outra face, né, de uma outra maneira. Essa é uma versão mítica. Como eu disse, não tem como confirmar, não há registro histórico, obviamente, então é uma versão que fica no campo da fé, fica no campo da crença, mas ela mostra a Umbanda como algo milenar, talvez como a primeira religião do planeta. Essa é a primeira versão. A segunda versão da origem da Umbanda é que muita gente bate o pé dizendo que esta é a verdadeira origem, é o que eu chamo de origem real. A primeira versão eu chamo de origem mítica ou remota. Esta segunda versão eu chamo de origem real, porque dela nós temos registros históricos. Essa origem não aconteceu assim numa determinada data específica. Ela foi acontecendo ao longo de um certo período, que foi o período colonial, do século XVI ao século XIX, quando em diversos pontos do Brasil começaram a surgir pessoas que recebiam pretos velhos, que recebiam caboclos, que juntavam outras pessoas ali ao seu redor para conversar, incorporados com seus caboclos, incorporados com pretos velhos. Então a gente tem registros disso, que aconteceu ao longo de 300 anos aí no nosso Brasil. Tem registro desse tipo de manifestação em Pernambuco, no Maranhão, na Bahia, no Rio Grande do Sul. Em 1889 tem registro escrito do caboclo Curuguçu, ele trabalhando, ele fundando ali um pequeno núcleozinho. Também tem registros do caboclo cobra coral, de muitos pretos velhos, enfim. Esta eu considero uma origem real, porque ela de fato aconteceu e tem registro sobre isso. Mas eu diria que essa origem real, na verdade, foi um ensaio para o que aconteceria posteriormente, que seria a terceira forma de entender a origem da Umbanda, que é a origem oficial. Eu digo que foi um ensaio porque as coisas aconteciam nesse período colonial, as coisas aconteciam afastadas, não havia contato, não havia conhecimento, não havia uma padronização mínima que fosse de qualquer tipo de coisa em relação ao que seria no futuro a Umbanda. Aliás, a palavra Umbanda ainda não era nem utilizada. A gente considera um ensaio uma origem real porque a gente vê que naqueles trabalhos aparecia
pareciam coisas que hoje nós conhecemos como Umbanda, mas o nome não era Umbanda, as pessoas nem falavam esse nome ainda. Então, esta é a segunda versão, que é a origem real. A mítica e remota foi há milênios, a real no período colonial, durante aquele período, e nós temos a origem oficial. Eu chamo de oficial porque os fatos que aconteceram neste momento dessa origem, eles estão registrados em ata. Aconteceu em uma data específica, e foi a partir daí que o nome Umbanda começou a ser utilizado. Essa origem oficial é aquela que é a mais conhecida. Alguns chamam de origem oficial, origem formal, porque foi formalizado que a partir daquele momento a Umbanda existia. A grande discussão entre as pessoas que estudam as origens da Umbanda é: qual dessas três versões é a mais verdadeira? Na verdade, a gente pode considerar as três verdadeiras. E a discussão é justamente porque as pessoas não entendem que as três versões elas são complementares. Uma há 100 mil anos atrás, a outra durante o período colonial, preparando o nosso país para receber a formalização, e a formalização ocorrida no ano de 1908, através do médium Zélio Fernandino de Moraes, que é a terceira versão. Então, deixa eu contar para você rapidamente como que foi essa terceira origem da Umbanda. Naquela época, em 1908, Zélio Fernandino de Moraes era um jovem de classe média e que tinha 17 anos de idade. E ele tinha um problema que era uma estranha paralisia, ele de repente ficava encurvado, assim como se fosse um velho, às vezes ele ficava com movimentos ágeis, como se fosse um felino, conhecia plantas naquele momento, falava coisas diferentes. Enfim, ele tinha essas crises. E quando ele tinha essas crises, ele tinha fortes dores de cabeça, enfim, não era uma situação muito agradável. Ele chegou a ser tratado com exorcismo, fizeram 3 exorcismos, porque diziam que era coisa do diabo, não resolveu absolutamente nada. Segundo os registros, ele tinha um tio que era diretor do Pinel, aqui no Rio de Janeiro, e que também o examinou e não encontrou nada que justificasse aquele comportamento. Enfim, era uma situação bem delicada. A mãe dele, preocupada, ela foi aconselhada por uma vizinha a levar o Zélio lá na Federação Espírita de Niterói, porque poderia ser algum problema espiritual. Então, sem que ele soubesse, a mãe dele agendou um encontro dele, uma visita dele lá na Federação Espírita de Niterói, que funcionava em Neves. E aí, na véspera, Zélio sem saber de nada, na véspera da visita, do encontro marcado, ele falou para a mãe: amanhã estarei curado. E no dia seguinte, realmente, ele se levantou bem, não teve problema nenhum, como se nada tivesse acontecido. Nem os médicos, nem os seus tios, que eram católicos, sabiam explicar por que aquilo tinha acontecido. E aí chegou lá na instituição kardecista, na Federação Espírita de Niterói, e a mãe dele explicou para o presidente da sessão tudo o que acontecia com o Zélio. E o Zélio foi encaminhado pelo presidente da mesa a se sentar na mesa para começar a reunião. E aí fizeram a prece inicial, e, de repente, o Zélio levantou, pediu licença e falou que estava faltando alguma coisa ali naquela mesa. Todo mundo ficou espantado, ninguém sabia por que ele tinha levantado, isso não é comum. E aí, o que o Zélio fez? Ele foi no jardim e pegou uma rosa branca e colocou na mesa. Agora podemos continuar. E aí, ele falando essas palavras, deu início à sessão. O Zélio talvez não soubesse nem o porquê que ele fez isso. É claro, ele tinha 17 anos, não tinha conhecimento nenhum, nem de nada espiritual relacionado a kardecismo, e nem muito menos de Umbanda, mas hoje a gente sabe que elementos da natureza, pedra, erva, flor, água, elementos da natureza, facilitam a nossa sintonia com os espíritos que trabalham com as vibrações da natureza. É por isso que no terreiro tem tanta coisa da natureza, tem pedra, tem água, tem flor, tem erva, tem um monte de coisa. Zélio não sabia disso, mas ele provavelmente foi intuído ali por quem estava perto dele, pelos espíritos que estavam perto dele, a fazer aquilo para facilitar a conexão vibratória com os espíritos que trabalham com a natureza, com os falangeiros dos orixás, com os caboclos, por exemplo. E foi isso que aconteceu. Quando reiniciou os trabalhos, os médiuns que estavam sentados à mesa começaram a receber um monte de espíritos que se diziam índios ou que se diziam ex-escravos, caboclos e pretos velhos. E aí, vendo aquilo, o presidente da mesa mandou todo mundo subir, mandou todo mundo, vai embora. Por quê? Porque para a
concepção da época, espíritos de índios e espíritos de ex-escravos eram atrasados espiritualmente. As pessoas não conseguiam entender que, independente da forma física da última encarnação, ou independente da forma perispiritual com que está se apresentando, o espírito ele pode ser muito adiantado ou muito atrasado. Uma coisa não tem relação com outra. E aí, mas naquela época, as pessoas rechaçaram a presença daqueles espíritos. Mandaram cantar para subir. Mandou subir porque, afinal de contas, eles eram espíritos atrasados. E aí o Zélio, quando todo mundo subiu, quando todos os espíritos desincorporaram dos médiuns, o Zélio, que nunca tinha tido contato com terreiro nenhum, nem mesmo com o centro kardecista, ele começou a sentir a aproximação de um espírito e incorporou. Pela primeira vez na sua vida, assim, de uma forma tão evidente, né? E aí o presidente da mesa perguntou quem era aquele espírito. E aí, da boca do Zélio, ele falou: eu sou apenas um caboclo brasileiro. E, continuando, ele perguntou para o presidente da mesa: qual é a razão pela qual os espíritos que tinham incorporado agora há pouco, por que razão eles foram considerados atrasados? Por que razão que eles foram repudiados? Foi pela diferença da cor da pele? Foi pela classe social com que eles se apresentavam? Ficou todo mundo olhando um para o outro, né? Porque aí ele foi fundo na ferida. E o caboclo, que baixou no Zélio, continuou dizendo o seguinte, ele falou o seguinte: Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador universal. Rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos se tornam iguais na morte, mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças até mesmo além da barreira da morte. Por que não podem vos visitar esses humildes trabalhadores do espaço, se apesar de não haverem sido pessoas socialmente importantes na Terra, também trazem importantes mensagens do além? Por que não aos caboclos e pretos velhos? Acaso não são eles também filhos do mesmo Deus? Gente, você imagina em um jovem de 17 anos baixar um espírito dizendo que é um caboclo brasileiro e falar essas palavras numa mesa, numa reunião cheio de pessoas entendidas, entre aspas, de espiritismo, entendidas sobre a vida espiritual. Então foi aquela balbúrdia, foi aquela discussão, né? E aí perguntaram assim, por que o irmão fala dessa forma, querendo que a gente, aqui da mesa, aceite a manifestação de espíritos que são evidentemente atrasados? Qual o seu nome? Enfim, aí começou aquilo, né? E aí o caboclo, através do Zélio, falou uma frase que ficou marcada, que foi o que a gente considera a fundação da Umbanda, no dia 15 de novembro, a fundação oficial da Umbanda, que ele falou o seguinte: olha, se vocês julgam atrasados esses espíritos de pretos e de índios, eu devo dizer que amanhã eu estarei na casa deste aparelho, do médium, para dar início a um culto, e que esses pretos e esses índios poderão dar a sua mensagem e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos encarnados e desencarnados. E se querem saber meu nome, que seja este, Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. E ele fechou com a seguinte frase: venho trazer a Umbanda, uma religião que harmonizará as famílias e que há de perdurar até o final dos séculos. É por isso que esta é a data em que nós consideramos a origem oficial da Umbanda. É a terceira versão da origem da Umbanda. A primeira foi aquela milenar, 100 mil anos atrás, lá em Lemúria, em Atlântida. A segunda é a origem real, porque realmente aconteceu, teve registros históricos ao longo do período colonial. E a terceira é a origem oficial, que foi formalizada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas ali, naquele momento, no dia 15 de novembro de 1908. Então, nós temos três versões que devem ser consideradas. A gente não pode falar a origem da Umbanda é uma só dessas três. Não, a origem da Umbanda não é milenar, a origem da Umbanda não é a do período colonial e não é a do dia 15 de novembro de 1908. São as três, elas se completam.
Elas se completam. No dia seguinte, do dia 15, no dia 16, lá na casa do Zélio, aí sim teve aquela reunião, centenas de pessoas estavam lá, o próprio pessoal da Federação Espírita foi lá para testar o caboclo, para ver se ali realmente tinha algum espírito. O caboclo conversou em línguas diferentes com o pessoal lá da Federação Espírita. As pessoas foram curadas, as pessoas que procuraram a casa do Zélio no dia seguinte foram curadas. E ali, no dia 16, veio uma parte importantíssima para o que seria a Umbanda a partir dali. O caboclo das Sete Encruzilhadas, depois de conversar com todos, depois de atender as pessoas, ele começou a definir como que seria a Umbanda. E 5 coisas ele falou que, no meu entender, são aquelas que definem o que é um terreiro umbandista. Primeira coisa que ele falou, o Evangelho de Jesus será adotado como modelo de conduta. Ele colocou Jesus na Umbanda. Segunda coisa, vestes predominantemente brancas. Terceira coisa, não haverá qualquer tipo de cobrança financeira, de retribuição financeira. Quarta coisa, não haverá sacrifício animal. Quinta coisa, prática constante da caridade. Isso foi falado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, lá no dia 16 de novembro de 1908, quando ele estava estabelecendo as bases da Umbanda. Essas questões, essas 5 questões, também trazem algum tipo de conflitos de entendimentos hoje em dia. Mas nós estamos aqui citando como que a Umbanda foi formalizada. E quando ela foi formalizada, eram esses 5 pilares, essas 5 bases doutrinárias que o Caboclo das Sete Encruzilhadas adotou para aquela religião que ele chamou de Umbanda. Então, minha gente, como vocês podem ver, nós falamos aqui de 3 origens diferentes e não há como falar de uma origem da Umbanda que seja somente uma delas, porque as 3 se completam. As 3 aconteceram em momentos diferentes da nossa história, de formas diferentes e com propósitos diferentes. Agora, uma coisa é certa, independente das 3 formas, a Umbanda é um movimento espiritual idealizado pelo astral superior. Tem a finalidade, e é claro isso para quem estuda a Umbanda, de revolucionar o nosso conhecimento sobre espiritualidade. Só que essa revolução de conhecimento não é uma coisa rápida, não é do dia para a noite. Às vezes é preciso séculos até que nós amadureçamos para receber aqueles conhecimentos. Como Ramatiz fala, a Umbanda é a sementinha do Aumbandã. Se o Aumbandã era algo tão grande assim, falta muito para a gente chegar lá. Falta muito para a Umbanda conseguir reunir os traços que foram disseminados ao redor do globo do Aumbandã para que se torne a Umbandã realmente. Então a gente está num estágio ainda muito primitivo da introdução desses conhecimentos. Muita coisa ainda vai mudar na Umbanda nos próximos 100, 200, 300, 500 anos. Não sei quanto tempo vai demorar para a Umbanda se tornar a Umbandã outra vez. Mas muita coisa vai mudar. Muitas superstições têm que ser tiradas da Umbanda. Muitas crendices têm que ser tiradas da Umbanda. Nós temos que abrir a nossa mente para receber as novas informações. Nós temos que nos desapegar das coisas puramente materiais. Enfim, tem muito conhecimento pela frente. Mas o conhecimento ele só vem quando a gente tem capacidade para entendê-lo. E isso vai demorar muito tempo. Agora, você está pensando que a Umbanda, sendo um movimento assim do astral superior tão grande, ela não foi prevista lá atrás? Foi prevista. Até no Livro dos Espíritos. Olha para você aí que já estudou o Livro dos Espíritos e nunca prestou atenção nisso. Lá no Livro dos Espíritos existem várias citações a informações que viriam depois e que nos instruiriam sobre forças da natureza, sobre como utilizá-las, sobre como que elas atuam no mundo físico. Quando a gente fala de força de natureza atuando no mundo físico, a gente está falando de orixá, a gente está falando de falangeiros dos orixás, a gente está falando de elementais. Tudo isso são instruções que a Umbanda nos traz e que vai nos trazer cada vez mais. Então, olha, tem várias perguntas no Livro dos Espíritos que tratam sobre isso, mas tem uma que me chama muito a atenção, que é a pergunta 537. Lá na pergunta 537, Kardec pergunta aos espíritos, olha só,
Na mitologia antiga, a mitologia antiga se fundava inteiramente em ideias espíritas, ou seja, os antigos, eles acreditavam naquilo que a gente aqui agora, do espiritismo, naquilo que a gente acredita, mas tinha uma diferença. Eles consideravam os espíritos divindades, e eles representavam esses deuses com atribuições especiais. Então tinham deuses encarregados do vento, do raio, outro de presidir os fenômenos da vegetação. E aí Kardec pergunta para os espíritos, lá na pergunta 537, isso que eles acreditavam é errado? É destituído de fundamento? E aí, olha a resposta dos espíritos. Os espíritos respondem para Kardec: olha, tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. O que eles quiseram dizer com isso? Que não é errado aquilo que os povos antigos falavam sobre forças que controlavam o vento, o raio, a vegetação, mas ainda estava muito aquém da verdade, ainda faltava muito para ser aprendida e para ser ensinado. E mais adiante, na mesma pergunta, os espíritos ainda falam assim para Kardec: olha, dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Claramente, os espíritos, isso aqui foi em 1857, quando foi editado o Livro dos Espíritos, claramente os espíritos aí estavam falando para Kardec o seguinte: olha, hoje se contenta aqui com as explicações que nós estamos dando na codificação do Espiritismo. Se contenta com isso. Porque o conhecimento ele precisa ter bases para ser construído. E hoje a humanidade não tem condição de entender os fenômenos da natureza, como que espíritos atuam sobre a natureza. Ou, em outras palavras, Kardec usou a palavra deuses, os deuses, que não são deuses, são os orixás, como os orixás atuam sobre a natureza. Hoje, 1857, não tem como entender isso, mas vai chegar um dia que todas essas informações vão vir. Eis que isso acontece em 1857 e, em 1908, é lançada a base oficial da Umbanda, a origem oficial da Umbanda, para começar a nos explicar todos esses fenômenos que os espíritos já tinham falado lá para Kardec, que um dia seriam explicados. E aí vem a Umbanda, nos traz conhecimento de forças da natureza, começa a nos ensinar a manipular elementos da natureza, tirar deles energias, vibrações, utilizar aquilo em favor da nossa saúde, em favor do nosso bem-estar. Vêm os espíritos e nos explicam o que é o orixá, que é aquela vibração divina que atua sobre os elementos, e começam a nos explicar como acontecem os fenômenos, nos falam dos elementais, enfim. Mas esses conhecimentos que hoje a gente começa a receber da Umbanda são apenas as primeiras letras de um grande dicionário que vem pela frente aí. Quando é que a gente vai terminar de ler esse dicionário todo? Sei lá, daqui a uns 500 anos, quando a nossa moral tiver mais elevada, mais desenvolvida, quando o nosso conhecimento, nosso entendimento estiver pronto para compreender determinadas coisas. Então a Umbanda tem um longo caminho de evolução pela frente, um longo caminho até se tornar a tal da Umbandã, que vai revolucionar o mundo. Bom, minha gente, essas são as origens da Umbanda, as 3 origens da Umbanda, e a Umbanda é aquela religião que vai deixar de ser religião. Religião, ciência, filosofia e arte, tudo junto, formando a Umbandã no futuro. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.